Oi, nono ano! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula desse novo componente que é massa, que é o projeto de vida. Nós estamos em nossa terceira aula. Eu sou Yolanda e junto aqui com meu pareia, ó. Professor Armando Pérez. Ah, ele tem que fazer essa vozinha, né? Armando Pérez. Se não for, não é, né? Então, nós dois aqui com Brielle, ó. Aí, Brielle, dá um tchau, manda um beijo pra galera. Vamos estar deixando a aula cada vez mais acessível para todos os nossos estudantes. E aí a gente quer dizer para vocês que vocês são privilegiados sim, por estarem com esse novo componente junto com tecnologia, né? E aí poucos, não são tantos estudantes da rede que estão com esses componentes, mas em breve serão todos os estudantes, é o que a gente tem objetiva. Enquanto isso, vão aproveitando, galera. Por isso é muito importante a participação de vocês nos desafios, né? Fazer as propostas que a gente traz em sala de aula, dialogar com os tutores e as tutoras em sala de aula, beleza? Porque isso aí ajuda a gente a produzir, né, as nossas próximas aulas. Lembrando, todo final de aula sempre tem um desafio, a gente já viu os desafios da aula 2, né? E a gente vai continuar vendo também. Então, quer mais participação ainda, tá? O tema da aula de hoje, né? Sem mais delongas, mais alguma coisa? Não, a gente pode falar que é um tema super bacana para esse e que tema. vai acompanhar todos nós, quem quer, né? Ao longo da vida. Então, vamos trazer hoje o que é a educação afetivo-sexual. Só que antes de começar, a gente vai voltar para a nossa aula passada. Se você perdeu essa aula ou você quer se aprofundar nela, ficou com alguma dúvida, além de tirar essa dúvida com os tutores e tutoras que estão aí replicando esse conteúdo que a gente está trazendo, né? Vocês podem entrar aqui na nossa plataforma, entra no canal do YouTube, dá uma olhadinha. Mas na aula passada nós trouxemos algo muito, muito importante a respeito dela, que é direitos humanos e diversidade. E aí, meu pareia? Exatamente. Então, vejam, quando a gente fala, né, quando a gente trouxe, né, o artigo 2 que a gente trouxe, que fala sobre o direito que todo indivíduo tem, né, de usufruir da sua liberdade, da sua dignidade, independente do credo, da raça, né, da escolha da cor de política, pele. da cor, enfim, independente da etnia, tá, da língua que fale, da religião que professe, a gente estava trazendo essa ideia sobre diversidade. Tá? Isso é muito importante, enxergar o outro, aceitar a diversidade, entender que o mundo ele não é igual, que as pessoas não precisam ser iguais a nós, que as pessoas não precisam pensar igual, é fundamental. Por isso que a nossa aula 2, né, depois daquela maravilhosa aula magna... Foi massa, né, não foi? Foi muito massa. A gente gostou demais. Depois daquela aula, a gente trouxe esse tema, né? E agora o que a gente vai trazer, né, esse tema que a gente vai trazer hoje, tem tudo a ver com isso. Né? Por quê? Porque a gente se constrói nas relações que a gente tem. Né? Então, como refletir sobre essas relações? Né? E a pergunta que a gente fez no começo da aula, o que é educação afetivo-sexual? Vamos começar? Pois é, gente. Vamos lá, vamos refletir. Vamos Porque, lá. Ó, vai chegar aí na tela para vocês. Ó. Hoje é dia de tabu. Né? Hoje é dia de tabu, eu ia falar isso com mais emoção, vou falar agora. Hoje é dia de tabu, minha gente. Por quê? Porque muitas vezes esses temas, eles são vistos, né? E aí é o que a menina está dizendo aí, né? Porque tem assuntos que não se devem falar. Então veja, a gente está aqui no ambiente educacional, né? A gente está aqui, nós estudamos bastante, refletimos bastante para selecionar a melhor forma de trazer isso para vocês. Certo? Adequado à idade de vocês, ao processo cognitivo, emocional. Então, esse hoje é dia de tabu, é só para chamar a atenção para vocês de que, nesse caso, não existe tabu. A gente vai falar, né, sobre temas que em alguns lugares podem até ser, mas na escola eles são temas muito bem-vindos e são fundamentais, né, para vocês se tornarem adultos saudáveis. Pois é, minha gente, vamos pensar juntos e juntas. Primeiro, essa palavra tabu, né? Falar em tabu é falar de algo que, assim, existe, mas ninguém comenta a respeito daquele tema. Parece, como é que diz no Agreste, Armando, o negócio do bode?
É um bode no meio da sala. Ah, um bode na sala. É. Um bode na sala. Um bode, quem tem convivência com bicho sabe que bode é um bicho que não tem um cheiro muito agradável. E ele não para quieto. E não para quieto. Então tá lá o bode, dentro da sua sala, derrubando as coisas, fazendo de tudo. E as pessoas, não falamos desse tema. Esse bode não existe. Gente, vejam. A escola é um local em que vocês vão passar boa parte da vida de vocês. E que a gente quer que vocês passem e avancem em cada série, né? Como foi o nosso caso. Então, esses temas que fazem parte de temas da vida devem ser tratados com a seriedade, com a leveza, com o que se faz a própria vida, minha gente. Então, falar em uma educação afetivo-sexual é a gente realmente refletir, atenção. Atenção. O que é de verdade isso, minha gente? O que é de verdade, né? Porque, veja, a gente tem acesso, hoje vocês estão aí, todos e todas, a não ser quem está de castigo e perdeu o celular, mas a maioria, né, ou quebrou, ou escapuliu, está com a tela rachada, enfim. A maioria tem acesso à internet e, através desse computador, né, de mão, né, o celular hoje em dia é um computador, né, de mão, o tablet que vocês receberam, né, a gente tem acesso a muita informação. Então, quando a gente tem alguma dúvida, é tão comum, né, a gente não sabe uma palavra, dá um Google aí, a gente não pensa, dá um Google aí. Então, vejam, tem temas, né, que, como a gente falou, a gente estuda, a gente analisa a melhor forma de trazer esses temas. Então é exatamente isso que a gente está propondo nessa frase aqui, né? O que é de verdade, né? Por quê? Porque em outros lugares a gente vai encontrar aí, vocês vão ter acesso a sites de internet que vão ter informações até boas. Então, não quer dizer que não possa se informar pela internet? Não é isso. Critério, né, Armando? Mas exatamente, a gente até porque, seleciona as informações. Pornografia não é educação afetivo-sexual. Pornografia, ela é algo realmente irreal, idealizado e que já foi comprovado que faz mal, não apenas ao cérebro, esse desenvolvimento cerebral de vocês, tá? Como também ao desenvolvimento das relações. Muito mal. Muitas vezes as pessoas confundem de pensar que as relações afetivas, as relações sexuais, são daquelas formas que foi passada através da pornografia. Isso é maléfico mesmo, isso é pernicioso. A gente não está falando isso com base em nada moralista, a gente está falando isso com base na ciência. Exatamente. Você deu uma pesquisa, como o meu colega aqui falou, em 5 minutos, você vai ver vários artigos científicos, o quanto que a pornografia ela é maléfica. O que a gente vem trazer hoje, junto com os tutores, é isso, da educação afetivo-sexual. E aí, colega? E aí, que isso não tem nada a ver com safadeza, viu, menino? Presta atenção aqui, ó. Então, 3 pontos principais aqui pra gente ter uma aula bem saudável hoje, pra todo mundo ficar tranquilo. Então, dúvidas são bem-vindas. Então, nossos tutores e tutoras, eles estão aptos a responder as dúvidas de vocês, né? Então, o ideal é criar um espaço seguro. Então, não tenho coragem de falar, escreve num papel, né? Se em algum momento sentir alguma dúvida, anota isso aí, justamente para poder trazer num momento mais propício, tá? No final da aula a gente vai ter alguns temas, um desafio que vai estar relacionado a isso. Então, se você está aí na sala de aula assistindo a gente, se tiver alguma dúvida, anota. Se tiver algum tema de interesse, vai anotando aí. Beleza? Por quê? Porque é normal ter vergonha. Então, como eu falei para vocês, se você não consegue expressar isso em voz alta, se dentro da casa de vocês, como a gente falou, tem algum tabu de falar sobre isso, porque né? os pais, né, foram criados. Exatamente, né? foram criados numa restrição dessa fala, nessa ausência de diálogo. Então não tem problema, é normal ter vergonha. Mas o que não é normal é ficar com a dúvida. E, sobretudo, gente, respeite a você em primeiro lugar. Respeita-te. Né? Respeita-te. Esse momento de sala de aula, ainda mais um projeto, que vocês estão esse privilégio de ter essas aulas aí para vocês no ano, é de a gente saber que a gente vai construir esse espaço de respeito, de regras, de que se conversa, do que se debate, ficar aí. Então, os nossos colegas que estão aí com vocês, que são professores feito a gente, os nossos tutores, tutoras, vão fazer desse ambiente para que seja o mais respeitoso e o mais seguro o possível, ok? Vamos nessa. Vamos lá. Então, falar desse tema, né, falar dessa educação afetivo-sexual é dizer que o sexo, ele ainda é, gente, um dos grandes tabus da humanidade. Mas, por ser um tema natural, deve ser encarado dessa forma. Então, é com essa naturalidade, com esse respeito, com esse carinho, que a gente pode conversar com vocês
sobre esse e sobre outros temas. Vamos lá, Armando? Vamos nessa. Então, assim, a sociedade, né, ela se desenvolve, a humanidade ela se desenvolve, então é da nossa natureza, né, a prática reprodutiva. Então, essa é a ideia, né, que a gente está trazendo como naturalidade. Obviamente que a sociedade ela amplia um pouco esse debate e é dentro dessa linha que a gente vai começar a abordar agora. Perfeito? Sim. Além da questão biológica, né, que Armando trouxe para vocês, porque assim o sexo é importante para a reprodução. Mas como a nossa espécie é uma espécie que vai além da reprodução, a espécie humana, culturalmente distinta. Pois é, então a gente também, quando se sente à vontade com esse consentimento que a gente vai debatendo aqui aos pouquinhos, né, se utiliza as relações afetivas, relações sexuais muito além da reprodução, é também por prazer. Então, em nome assim desse prazer, desse respeito, a gente vai trazer aqui algumas diferenças aqui a respeito dessa sexualidade e do sexo e do gênero. Vamos lá, Armando? Exatamente, porque é uma coisa muito ampla, minha gente. Então, na tranquilidade, a gente vai abordando aqui, né, para que fique bem claro para vocês. Então, lembrando sempre daqueles acordos, né? Se dúvidas aparecerem, questões surgirem, vai anotando, né? Isso vai chegar um momento da gente abordar também, né, as dúvidas de vocês. Não é esse espaço de safadeza, né? Não, é espaço não, mesmo, safadeza aqui. Ó, vamos embora. Então, vê, dentro dessa ideia, né, sobre relações afetivo-sexuais, nós vamos trazer esses 3 temas principais aqui. Primeiro, sexo, né, depois, gênero e, em seguida, orientação sexual, tá? Então, porque esses 3 são pilares, né, assim, quando a gente aborda esse tipo de relação. Então, falando sobre sexo, né? O sexo diz respeito às características biológicas que diferenciam homens e mulheres e é usualmente determinado pelas genitálias, né? Então, quando nós nascemos, né, nós temos a possibilidade de nascer do sexo masculino, do sexo feminino e, em alguns casos, aí puxando para a questão biológica, nós vamos ter disfunções, já que a gente está usando aí a genitália como uma referência. Sim. Nós vamos ter disfunções hormonais, né, gestacionais, que vão gerar pessoas chamadas hermafroditas. Sim, são pessoas que têm a duas genitália, né? O pênis e a vagina, um mais desenvolvido do que o outro. Então, gente, na nossa própria, a gente já vai abordar, né? Nossa própria sociedade, desde que a gente nasce, e até antes de nascer, viu? Quando os pais fazem aquele exame, né? Ultrassons, já descobrem, é um menino, é uma menina. A gente já vem definido por esse sexo, até pelo nome que é escolhido, né? Isso é um nome de menino, isso é um nome de menina. E são cores de menino, são cores de menina. Que aí vai entrar em outro aspecto, que é o gênero. Então, falar assim do sexo é justamente a questão biológica. Já o gênero, ele é um debate super amplo, gente, e é super fascinante falar a respeito de gênero. Então, falar de gênero é falar que ele é a construção social atribuída ao sexo. Vamos devagar nisso aí. Bora Como lá. assim construção social, professor? Como assim, professora? Porque, veja, a gente sempre frisa aqui, né, e frisou na aula passada, por isso que é tão importante a gente ter esse encadeamento dos temas, que essa diversidade que a gente tem na sociedade, ela está relacionada a aspectos culturais, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma sociedade indígena que vivia de uma forma seminômade, então a gente vai ter as funções, vocês aprendem essa história, a gente vai ter as funções divididas pelas características tanto de idade, né, quanto de gênero, né? Então, quer dizer, quanto de sexo. E aí o gênero vai entrar nesse sentido, né? Por quê? Porque normalmente pelas atribuições físicas, e isso, olha, é o que se tem estudado. Na realidade, né, pode ser que existiram mulheres caçadoras, né, mulheres guerreiras, né? Então, mas a gente está falando aqui de uma forma mais geral, desses tá, minha estudos gente? mais Exatamente. avançados, né? Então, o que é que acontece? Numa sociedade desse tipo, então ficava para os representantes masculinos a caça, a saída, a defesa, a guerra, né, essas atividades. Então isso é que é uma definição social de gênero, percebe? Então por que eu estou falando
primeiro, numa sociedade, vamos colocar assim, entre bastante aspas, primitiva, tá? Porque... Primitiva de primeiro, é isso que ele está se referindo. Exatamente, primitiva, né? de ser antes. Antiga, né? Mais antiga, né? Não é historicamente de ser falando. Selvagem. Não é de ser, não tem nada a ver com atraso, com nada disso. Então, ó, primitiva nesse sentido, porque era menos complexa. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive hoje em dia, ela é o retrato de diferentes correntes culturais que nos atravessaram. E aí eu estou falando de Brasil. Né? Por que é importante a gente falar de Brasil e não, agora, nesse momento, não ampliar para ver outros lugares? Porque cada lugar teve a sua construção histórica e construção cultural, percebe? Então, o que é que acontece? O Brasil, ele é atravessado por essas concepções europeias muito fortes, né? Nosso direito, a religião majoritária, que está muito ligada à moral também. A colonização. Exatamente, está tudo relacionado à colonização, mas que não foi suficiente para suplantar as referências de matriz africana, as referências de matriz indígena. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê, obviamente, né, tem um peso maior pelo papel da colonização, né, dessa ideia, né, dessa organização europeia, né, que é bem um resultado que a gente tem hoje, mas que, se a gente for olhar para distintas regiões que vão ter configurações diferentes, étnico-raciais, a gente vai ter também, né, em lugares específicos, relações específicas também. Beleza? Então, isso é bem importante da gente debater. Volta o slide aí na tela, porque está bem aí. Pronto, gente, vejam só. Então, como a Armando já começou a dizer a vocês, isso tem muito a ver com essa nossa colonização, a forma como a gente foi incutido religiões, normas, regras na gente, né? Então, essa ideia de gênero se modificou conforme o tempo. E até hoje é diferente de acordo com a sociedade em que ele se inclui. Vamos chegar lá. Por não saberem de forma concreta o que é o gênero, muitos indivíduos acabam dando ao gênero o conceito de sexo ou sexualidade. Perfeito. Olha só, gente, presta atenção. O exemplo que eu já trouxe para vocês antes, de que quando a mulher já está gestante, aí se faz aquele exame e se descobre é menino ou é menina. Quando a criança nasce, ela já vem dentro dessa sociedade em que já vai definindo o sexo pelo gênero. Se coloca essa cor, vou arrumar o quarto nessa cor, porque essa cor é de menino. Vou comprar tal roupa, porque essa cor é de menina. E assim vai. Então, o gênero, ele é uma imposição. O gênero, por isso que meu amigo aqui trouxe falando a respeito que se vai ter muito com a sociedade. A sociedade qual a gente vive, ela é fortemente levada pelo gênero. Então, para cada gênero vai se colocando característica e essas características muitas vezes são arbitrárias. Vamos pensar em crianças pequenas. Quantas vezes você diz assim para um menino, esse menino é danado, ele é desenrolado, ele é um menino assim ativo. E para a menina, assim, uma princesa, ela é uma flor, ela é delicada. Tudo isso é gênero. E muitas vezes não vai dando o espaço de carinho, de atenção, de afeto que o menino precisa. E também não se incentiva a menina aquela coragem de ter uma audácia que ela também pode ter e tem. Aí quando chega-se numa idade adulta, como é o nosso caso, fica se reclamando, de dizer, tem mulheres que não têm tanta ousadia, não têm tanta coragem, tem essa chamada síndrome do impostor, e tem homens que são machistas, que não sabem dividir tarefas domésticas. Tudo isso foi uma criação desde que bem não pequeno. Sabem se expressar, né? Expressar e reconhecer seus sentimentos. Acolher suas tristezas, exatamente. suas raivas. Então, veja, esses temas ainda vão retornar, né? A gente vai prosseguir, podemos? Podemos, porque foi como eu disse, esse tema é muito amplo do gênero. Então vejam que tem muita coisa e tem sempre essa possibilidade de debate, né, minha gente? Orientação sexual. Então, isso diz respeito, né, mais diretamente às relações. Sim. Né? Então, a gente tem aí a heterossexualidade, né, as relações homossexuais e as relações bissexuais, né? São alguns exemplos, né? Nós trouxemos essas três, porque, como a gente disse, são aulas que têm uma continuidade, e esses aí, né, são as, digamos assim, as socialmente mais identificáveis, percebe? Então, pelo próprio símbolo aí, né, vocês conseguem identificar o símbolo masculino, ele é o símbolo que tem essa setinha, né, que é o Marte. Isso. Marte, né, o símbolo grego aí de Marte.
Do guerreiro, né? E o outro símbolo, o símbolo feminino, é o símbolo de Vênus, né? De Vênus. A deusa da beleza, do amor. Que é essa cruzinha aí. Essa cruzinha. Então, gente, nas relações heterossexuais, são pessoas de sexo distintos, né? As homossexuais, do mesmo sexo, e a bissexuais, as pessoas que sentem a atração por ambos os sexos. Beleza, vamos embora. Então, e aí a gente, dentro disso aí, de tudo que a gente falou, a gente vai falar sobre segurança íntima. Essa imagem bem massa aí que a gente tem, ela tá pensando sobre muita coisa que a gente vai abordar aqui nas próximas aulas. E falar de segurança íntima é falar, minha gente, de diálogo. Por quê? Ah, professor, segurança íntima, peraí, vamos voltar um pouquinho. Por que eu preciso ter segurança íntima? Ah, gente, você vai querer estar numa relação que você não se sinta seguro ou segura, não precisa nem namorar a pessoa. Não pode ser aquela pessoa que se relaciona ocasionalmente, ou está conhecendo, amizade, o que for, né, pessoal? É muito importante ter esse diálogo aberto. Exatamente. E aí, a gente saber dos limites, falar de aplicativos, hein, Armando? Vamos deixar o aplicativo por último, que tem aquela ligação. Lá. Vamos por cima ali. Responsabilidade. Quais são as responsabilidades numa relação? Desde afetiva, né, do cuidado com respeito ao outro, aos sentimentos do outro, mas também, cuidados contraceptivos, gente. Ninguém quer uma gravidez indesejada, mas independente disso também é pensar em infecção sexualmente transmissíveis. Por isso, bem importante ter essa responsabilidade. Beleza. Então, privacidade também faz parte. Então, com quem você divide, né, a sua intimidade. Então, privacidade e intimidade estão muito relacionados, né? E com consentimento, né? E outra, exatamente, com consentimento. E outra, está muito relacionado também a isso aqui é minha privacidade, eu não vou abrir isso para minha família. Então, é importante, na medida do possível, né? A gente sabe que cada família tem uma configuração, tem o que a gente falou desde o começo, tem tabus, né? Mas na medida do possível é importante que a sua família ela tenha algum conhecimento sobre as suas relações. Ou algum né? adulto de confiança. Exatamente. Um então, padrinho, por isso que madrinha, o diálogo, ele não está relacionado só à pessoa que você se relaciona. Ela está relacionada também à sua família, a pessoas da sua confiança fora das relações. Por quê? Muitas vezes, né, quando a gente precisa contar com alguém, são essas pessoas que vão estar ali com a gente. Então, se elas têm alguma noção, se elas têm algum conhecimento, né, elas podem ajudar de forma mais efetiva, percebem? E aí é onde a gente chega nessas questões dos aplicativos. Essa coisa moderna que a menina tá aí, no essa computador. Modernidade, exatamente. Então, a gente sabe que existem mais maneiras de se relacionar atualmente, né? Novos aplicativos, as próprias redes sociais, né? Pelo próprio nome já diz, são formas de relacionamento. E aí dentro disso aí a gente tem um tipo de relação que, veja aí, já está bem grande para vocês verem, que é o sexting. Sexting é ilegal para menores. O que é o sexting? Então, trocar, né? Aquelas fotos, vídeos. Aí. Então, gente, não existe uma forma segura para esse tipo de relação. As fotografias enviadas podem ser printadas ou replicadas por terceiros. E, de repente, eu posso até perguntar aqui a Armando, Armando, peraí, mas eu mandei aquela foto pelada, aquele vídeo, porque eu quis. Eu dei esse consentimento. E aí, isso é ilegal? Isso é ilegal, mesmo entre menores de idade. Então, eu sou menor. Se for entre menor e maior, aí é crime mesmo, né? Pornografia infantil mesmo. Mas entre dois menores, né, também é ilegal, minha gente. Então, percebam que vocês já estão na idade de ter noção da responsabilidade de vocês nas relações. Então, olha o que a gente falou antes aqui, responsabilidade, limite, privacidade, consentimento e diálogo. Então, dentro dessa relação, das diversas relações que a gente tem, mas a pessoa mora longe, mora no bairro longe, eu só posso conversar por aplicativo. Massa, dialoga ali por aplicativo, manda música, poesia, fica aí sendo criativo, né? Mas esse tipo de coisa só a partir de uma segurança e tendo consciência, minha gente, que E até replicar, né? Você mandar de outra pessoa. Você recebeu e repassa de outra pessoa. Isso é ilegal, viu, gente? Isso aí realmente é uma coisa que vocês têm que estar atentos e atentas, tá? Além disso, né, dentro dessas relações, né, a gente tem esses aspectos que nós já falamos aqui. Esse quadro é um resumo, uma síntese. Sim. Joga aí na tela para o pessoal ver isso. É uma síntese. Então,
as relações, elas são a partir de consentimento, de escolha, de responsabilidades e tá muito ligado o quê? A intimidade e privacidade. beleza, então tem todas Gente, essas imagens bonitas tá. aí pra vocês. E caso você sinta que está nesse momento, nessa hora, lembrem sempre disso, de que o preservativo evita não apenas a gravidez, mas também infecção sexualmente transmissíveis, tá? Exatamente. Atenção, nada de estar tomando remédio, nenhum tipo de hormônio, nada disso, sem acompanhamento médico, que isso pode ser super prejudicial à sua saúde. Isso ok? mesmo. Então vamos lá. Vamos deixar para vocês agora esse desafio, pessoal. Vejam esse desafio e o que vocês vão fazer. Na sala de vocês, dividam-se em grupos de 5 integrantes, pode ser mais, pode ser menos, vocês vão ver aí a quantidade que tem de pessoas na sala. Debatam sobre esse tema da aula. Escolham 3 temas de interesse sobre sexualidade. Esses temas de interesse pode ser só uma palavra. Eu quero saber mais sobre puberdade, eu quero saber mais sobre mudanças no corpo, eu quero saber mais, enfim, sobre essas coisas que a gente falou, ou coisas que vocês acham que tem a ver e que não foram faladas. Sim. Né? Depois vocês vão fazer o quê? Cada grupo vai escolher essas 3, né? Vocês vão debater em sala, vão falar aí, o tutor vai ver o que é que saiu mais, o que é que saiu menos, tá? Mas vocês vão lá na plataforma da Unirec, que vocês já estão ligados, já estão pegando intimidade. Quem não for ainda, vai lá, intimidade com a plataforma, né? E aí vocês gostassem, né? E aí vocês vão lá, procuram a parte de novos componentes. Lá em Novos Componentes, vão procurar a nossa disciplina maravilhosa. Projeto de vida. E depois vai achar a turma que é qual? 9º ano. Então, minha gente, não tem dúvida. A gente, como eu falei no começo, precisa que vocês mandem isso aí, que é pra gente conhecer vocês, saber os temas e conversar e dialogar. E beleza? vai ser massa. Então, um abraço, até a aula 4. Valeu, tchau, tchau.